Quero convidar você a abrir comigo no Salmo 126. Salmo de número 126. Eu quero compartilhar contigo algo que entrou em meu coração a respeito desse salmo. E eu creio que você vai ser também abençoado, porque me abençoou demais e me abençoou demais. Eu acredito que o Salmo 126 é o Salmo das promessas. Na Bíblia, geralmente, alguma Bíblia, o tópico de cima fala que o Salmo 26 é o Salmo do consolo para os que choram, né? É o consolo para os que choram. Eu acrescento aqui, como o título é uma interpretação daquele que fez a tradução, eu posso colocar aqui, porque eu não vou mudar o sentido, eu posso dizer que o Salmo 126 para mim não é consolo para quando eu chorar. Para mim, são promessas de Deus para quando eu precisar crer. Que Ele está comigo, que Ele é fiel, né, para fazer grandes coisas. Eu quero compartilhar essa palavra contigo nessa manhã, porque eu creio nisso, que o Salmo 126 é o Salmo das promessas. Por quê? Porque nós encontramos, queridos, verdades que às vezes nós não nos atentamos a elas. Verdades para os nossos corações. Verdades que podem mudar a nossa maneira de pensar. E verdades que podem fazer a gente voltar a acreditar, crer que Deus é um Deus de promessas, como acabamos de cantar aqui. Daqui a pouco nós vamos cantar junto, Deus de promessas aqui, amém? Amém? Em algum momento nós vamos cantar isso aí de novo nessa pregação aqui, eu não sei em que momento. Mas nós vamos, né, cantar isso. Deus é um Deus de promessas. E mais que um Deus de promessas, Deus é o Deus que cumpre as suas promessas. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado por essa manhã, obrigado pela presença do Senhor. Obrigado pela palavra do Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos. Nós queremos pedir a Deus que o Senhor agora, pelo teu Espírito, possa nos dar entendimento e revelação. Que a palavra do Senhor possa cair em nosso coração e produzir frutos de amadurecimento, frutos de convicção e de fé, de que o Senhor é um Deus que promete, mas o Senhor também é um Deus que cumpre. O Senhor é um Deus que faz acontecer cada uma das suas promessas, faz com que elas se realizem, se concretizem, faz com que elas cheguem até nós em realidade e em verdade. Por isso nós entregamos nossos corações, rendemos as nossas vidas e pedimos que o Espírito do Senhor tome a nossa mente cativa. Pai, tudo aquilo que possa nos preocupar, roubar, ó Deus, a nossa atenção em ouvir a Tua palavra, que seja, ó Deus, desfeito, anulado, para que o nosso coração e a nossa atenção esteja totalmente voltada. A palavra do Senhor é o que o Senhor quer ministrar. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando nós nos deparamos com o Salmo 126, e eu quero ler todo ele contigo, a partir do versículo 1, se você puder acompanhar comigo, ele diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo cefarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Eu vou dividir esse salmo em duas partes. Eu vou dividir ele da seguinte parte. Eu vou dividir ele em o versículo 1 até o versículo 3 e depois do versículo 4 até o versículo 6. Porque você vai ver que a comunicação do Salmo 126 ela tem uma mudança. Ela começa a dizer, a partir do versículo 1, quando o Senhor restaurou a nossa sorte. Aí ele diz, como foi o estado dessa restauração? E ele diz, a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então as nações reconheceram que o Senhor havia feito grandes coisas, e com efeito, grandes coisas fez o Senhor por eles, por nós. Ele diz, por isso estamos alegres. Então ele está falando sobre uma restauração que Deus operou. Uma restauração no tempo passado. Ele diz, quando o Senhor restaurou a nossa sorte. E quando eu olho para as Escrituras, a palavra do Senhor, nós precisamos entender, queridos. Por exemplo, Hebreus capítulo 13, versículo 8. Eu quero trazer isso como um fundamento para o que eu vou falar, né? Ele diz que Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e sempre será. Deus não muda, Ele é o mesmo. Então, o Deus que operou, restaurou no passado, é um Deus que pode restaurar agora, e é um Deus que promete restaurar se houver necessidade de restauração. Amém? Você está comigo aqui?
Então ele não mudou. O Deus que nós lemos aqui, a partir do versículo 1, quando o Senhor restaurou. Então o Deus que restaurou a sua vida lá atrás, o Deus que te tirou do império das trevas, o Deus que te removeu do governo de Satanás, o Deus que restaurou a sua história inicialmente, é o mesmo Deus que, se você precisar de restauração hoje para alguma coisa, Ele vai fazer, porque Ele não mudou. Mas se em algum momento na sua caminhada você necessitar de restauração, Ele está lhe prometendo, porque Ele não mudou, Ele pode restaurar lá na frente também, porque esse é o Deus que nós servimos. Amém? Você crê nisso? E não só isso, querido. Isaías capítulo 43, versículo 13 diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Ou seja, a palavra do Senhor está dizendo para nós que Deus, quando Ele age, ninguém impede. Ninguém para Deus. O que pode parar Deus? Pastor, alguém pode parar Deus? Ou alguma coisa pode parar Deus? Pode. Pode parar Deus a incredulidade. Jesus entrou numa certa cidade depois de operar muitos milagres. Ele chegou em certa cidade, ele diz assim que ele não pôde operar muitos milagres, porque não encontrou ali fé, não encontrou ali quem cria. Então, a falta de fé é a incredulidade para Jesus, para Deus. Mas quando ele está agindo, e ele está agindo porque ele encontrou fé. Quando ele encontra fé no nosso coração, o agir de Deus faz com que ele não seja parado. A questão aqui é essa. E o que eu quero trazer ao seu coração, queridos, é que eu encontro algumas verdades poderosas no Salmo 126. E o tema da minha mensagem é verdade sobre o Salmo 120. Verdades que nós precisamos encontrar. Eu encontro pelo menos aqui 3 verdades poderosas que são fundamentos das Escrituras para nós. Eu encontro a primeira verdade, plenitude. O que é plenitude? Restauração. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte. A palavra do Senhor vai dizer em Romanos capítulo 8, 37. Ele diz algo interessante, ele fala assim: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Em todas essas coisas somos mais que vencedores. Uma restauração plena da parte de Deus sobre nós. Mas em Efésios capítulo 2, versículo 1, ele vai dizer algo poderoso também. Ele diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ele vos deu vida. Quando eu leio esses primeiros versos, 1, 2 e 3, eu encontro aqui plenitude. Que é o estado de todo homem, de toda mulher restaurada pelo poder de Deus. Plenitude é essa que nos dá alegria. Plenitude é essa que nos dá alegria. Plenitude é essa que nos dá esperança. Plenitude é essa que nos dá, como o texto diz aqui, a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então a gente era triste, angustiado, preocupado. E agora a palavra do Senhor fala que há uma alegria em nós. A palavra do Senhor fala que antes nós só reclamávamos da vida. Nós andávamos tristes, reclamando. A vida não nos era boa. A vida não nos era favorável. Nós estávamos presos em nossos pecados e nossos delitos. Nós achávamos que tínhamos uma alegria. Mas ela era uma alegria condicionada a práticas. Talvez prazerosas e tantas outras coisas. Mas não era uma alegria verdadeira. Porque ela passava rapidamente. E a palavra do Senhor está falando que Ele implantou uma alegria em nosso coração. Uma alegria que permanece em nós. Uma alegria que fica em nossos corações. Por quê? Porque Ele restaurou a nossa sorte. Ele mudou a nossa sorte. Vira para a pessoa que está ao seu lado e pergunta para ela assim: Jesus mudou a sua sorte? Já dá um sorriso para ela assim. Né? Como diz, mostra as canjicas para ela, hein? Jesus mudou a sua sorte? Mudou, querido. Jesus mudou a minha e a sua sorte. Isso deve encher o nosso coração de alegria e a compreensão de que há uma plenitude de Deus operando sobre nós. Nós não pertencemos mais às trevas. Nós não somos mais das trevas. Nós não estamos mais presos ao pecado. Nós não estamos mais presos à vontade de Satanás, ao domínio de Satanás, ao governo de Satanás. A palavra do Senhor nos garante isso. A palavra do Senhor diz que por conta da obra que Jesus fez por nós, Ele nos tirou do império das trevas, nos tirou, e nos transportou para o reino de quem? Ele nos transportou para o reino de
Da luz, de Jesus. E a palavra do Senhor vai dizer que em Gálatas capítulo 5, versículo 1, se Cristo nos libertou, verdadeiramente nós somos livres. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Nós não estamos mais presos. Certa vez um pastor compartilhou uma palavra, eu achei muito interessante o testemunho que ele compartilhou. E a gente conhece ele bem de perto, e para ele ter feito o que ele fez foi muita ousadia. Ele estava passando certa vez na rua, e ele se deparou com um irmão num bar. Um irmão que é a igreja. E ele se deparou com aquele irmão, e ele entrou no bar, e foi cumprimentar aquele irmão. Ô irmão, paz do Senhor. Ô pastor, como é que o senhor está aqui? Não sei o quê. Ué, mas por que você está aqui? Não, mas o senhor não pode estar aqui. Não, mas por que eu não posso estar aqui? Não, porque o senhor é pastor. E começou aquele diálogo, aquela coisa, né? E aquele irmão constrangido de estar no bar. Não, porque você é pastor, você não pode entrar no bar? Como assim? Ele falou, mas o que você está bebendo? Eu estou bebendo uma cerveja. Põe um copo para mim aí. Como assim, pastor? Você não pode beber cerveja. Você é pastor. Eu não estou defendendo a ideia de você ir para boteco beber, tá, irmão? Eu só quero deixar claro aqui. Tá? O fato é que ele falou, mas por que eu não posso beber? Porque você é pastor. Aí ele virou para aquele irmão e falou assim, a diferença entre eu e você é que eu posso beber esse copo de cerveja, ir embora para minha casa e não precisar voltar aqui todos os dias para beber, como todos os dias você faz. Porque eu sou livre para decidir se eu volto ou não. Você não é livre para decidir, porque você está preso ao pecado. Então, ele trabalhando esse diálogo de estar preso ou não pelo pecado. Ele construindo isso com aquele irmão. Então, aquele irmão caiu em si. Porque a conversa ficou em torno do quê? Não, é pecado você beber, pastor. Você não pode beber. Você é pastor. Então, o diálogo ficou em cima disso, dessa construção equivocada. A liberdade que Cristo fez por nós nos dá condições de escolher viver uma vida livre ou viver uma vida presa. Só que o texto está nos dizendo, a verdade que eu encontro aqui, no Salmo 26, a primeira verdade, é que Cristo nos libertou para andar em plenitude de vida. E para nos dar a capacidade de escolher entre ser livre e ser preso. Amém? Você está entendendo isso? Sabe, então, quando eu olho para as Escrituras, eu percebo que a primeira verdade é que Ele restaurou a minha e a sua sorte. Nós não somos mais as mesmas pessoas. Amém? Fala para você mesmo, eu não sou mais a mesma pessoa. Eu sou uma nova criatura. Amém? Irmão, eu sei que a gente não está ainda, né, na plenitude da glória de Deus. Eu sei que nós ainda precisamos entrar na eternidade, vivermos aquela mudança literal que as Escrituras nos apontam. Sim ou não? Tem algum santo aqui? Deixa eu ver a sua asa aí atrás das suas costas. Melhor um anjo aqui, deixa eu ver se você tem uma asa atrás. Não somos. Mas o fato de nós ainda não chegarmos à plenitude da revelação do que nós nos tornaremos, o fato de ainda não ter chegado não significa que a gente não possa vivê-la hoje. E a gente precisa escolher viver hoje. A palavra do Senhor está dizendo que Ele já mudou a sua sorte, Ele já restaurou a sua sorte, Ele já fez você uma nova criatura e por isso essa é uma verdade inegociável. Essa é uma verdade que nós não podemos negligenciar. Eu sou uma nova pessoa, eu sou filho do Deus Altíssimo, eu tenho uma herança, eu sou cordeiro com Cristo, eu posso acessar o favor de Deus na hora que eu precisar, eu posso entrar na bênção de Deus na hora que eu precisar, porque Deus mudou a minha vida. Amém? Glória a Deus. Uma segunda verdade que eu encontro nesse texto é a verdade da esperança. E aí eu quero mudar agora de figura, porque no versículo 1 ao versículo 3 ele vai falar da restauração, do resultado da restauração. Mas parece que em algum momento algo acontece nesse texto. E no verso 4 parece que algo muda de figura. Ele começa a dizer, o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Mas ele fala assim de novo, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. E parece que é uma mudança de linguagem aqui. Então ele está pedindo agora, através desse salmo, como o Negueb é restaurado de tempos em tempos com as torrentes de chuvas que caem sobre aquela sequidão, ele está dizendo, restaura, Senhor,
a nossa sorte com uma torrente do Negueb? Eu acredito que quando essa narrativa ele muda, ele está dizendo: Senhor, se por um acaso a sequidão chegar na minha vida, será que o Senhor pode fazer chover para que a sequidão acabe? Como acontece exatamente no Negueb? Então, quando eu olho para isso, eu encontro aqui esperança. E o que o salmista está dizendo é: Senhor, eu tenho esperança de que se em algum momento da minha caminhada entrar sequidão, como às vezes o Negueb fica seco, sem água alguma, eu acredito que o Senhor vai restaurar a nossa sorte a ponto de águas voltarem para aquele lugar que precisam voltar. E regar essa sequidão, para que um novo plantio, uma nova frutificação possa vir sobre a minha vida. Amém? Você está comigo aqui? Sabe, queridos, porque nós vamos ler em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 4, algo tremendo. 1 Pedro, deixa eu ver aqui se eu não errei o texto. Eu acho que eu errei o texto. Só um pouquinho. Só um segundo. É 2 Pedro 1,4. Diz assim: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Ele está dizendo e traz uma verdade poderosa aqui. Quando ele fala sobre a restauração das torrentes do Negueb, ele está falando que haverá um tempo em que Deus enviará as chuvas quando o tempo de sequidão chegar. E quando eu olho para esse texto, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, nós vamos encontrar coisas poderosíssimas aqui. Ele diz que o Senhor nos tem dado as suas preciosas e muito grandes promessas, porque nós nos tornamos coparticipantes da natureza. Então, queridos, quando nós olhamos para as Escrituras, nós precisamos compreender que se Deus foi capaz de restaurar nossas vidas quando nós estávamos no pecado, presos em nossos pecados, em nossos delitos, debaixo do governo de Satanás, será que esse Deus não é poderoso para fazê-lo agora que somos filhos? Claro que é. Se quando nós não amávamos o Senhor, quando nós não ouvíamos ao Senhor, se nós andávamos como pecadores, desonrando ao Senhor no nosso estilo de vida, Ele restaurou a nossa sorte, mesmo não o amando, quanto mais agora que somos seus filhos. Ele pode restaurar novamente a nossa sorte. Ele pode mudar a nossa história. Porque, como eu disse lá no Hebreus capítulo 13, versículo 8, Ele ainda continua sendo o mesmo Deus, que se operou uma restauração no passado, pode operar hoje e ainda assim pode operar no futuro, se necessário for. Amém? Você está entendendo isso? Você recebe essa palavra? Por isso, querido, nós precisamos de um espírito firmado nas promessas de Deus. Um espírito firmado nas promessas de Deus. Há muitos irmãos que quando os dias difíceis chegam, os irmãos chegam, os dias maus chegam, os problemas chegam, e irmão, deixa eu dizer para você, virão dias difíceis. Ah, pastor, vira essa boca para lá. Virão tempos difíceis. Aí o Daniel vai falar: não, pastor, vira para lá. Virão tempos difíceis. Virão tempos difíceis. Isso é inevitável. Nós conhecemos uma situação de Jesus e sempre a citamos: no mundo tereis aflições. Mas diz: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O que é ter bom ânimo? Tem esperança. Tenha esperança. Eu encontro essa verdade, esse fundamento nesse salmo. Nós precisamos ter um espírito firmado nas promessas de Deus. Infelizmente, irmãos, nós usávamos esse jargão no Brasil, e talvez, eu não sei se aqui você já escutou isso, mas a gente falava assim: irmão, para de ser mimizento, é muito mimimi, é muito Nutella. A gente brincava, os crentes Nutella. O que é o crente Nutella? Batia um vento gelado, já: ai meu Deus, vamos matar, eu vou deixar Jesus, eu não vou mais servir Ele, eu não dou dízimo esse mês, Deus não fez, eu também não vou mais ofertar. Ah, quer saber, também não oro mais nem jejum. É o crente Nutella. Bateu um vento meio gelado, já pega uma gripe espiritual e já começa a espirrar só coisa ruim contra Deus.
Cada espirro é uma maledicência dita. Cada espirro é uma reclamação feita. Cada espirro é um questionamento a respeito do caráter de Deus. Mas a palavra do Senhor está nos dizendo que Ele pode restaurar quando o tempo de sequidão vir. Amém? Você está comigo aqui? Então eu não sei, irmão, se você precisa hoje de restauração. O que eu encontro nas Escrituras, que Ele está dizendo, Ele pode restaurar de novo. Ele pode fazer chover de novo. Ele pode fazer operar o sobrenatural. Como o Miguel falou há pouco aqui, aquela senhora que encontrou com o profeta. Ela ia comer a última refeição e morreu. Nada dela ia se tornar em nada para sempre mesmo. Mas ela pegou o nada que parecia ser nada e entregou na mão de Deus. Entregou na mão do homem de Deus. E o nada que parecia ser nada se tornou tudo. Porque, irmãos, eu gosto muito disso. Às vezes o meu nada, o seu nada, quando entregue nas mãos de Deus, vira tudo. Porque a gente está dando o direito e a legalidade dele fazer algo sobrenatural. Você entende isso? Então deixa eu dizer para você, não seja um crente Nutella. Não seja um crente reclamão. Não seja um crente que se volta contra o caráter e a santidade de Deus. Não seja um crente que abre a sua boca para maldizer, reclamar. Mas seja um crente que profetize o que você deseja. Se Deus disse que Ele vai restaurar, Ele vai restaurar. Então olha aqui, Satanás. Se você acha que você vai roubar de mim a esperança, você não vai roubar. Porque o meu Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Amém? Você está comigo aqui? Sabe, há um texto nas Escrituras de Provérbios, capítulo 24, versículo 10, diz assim: se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Eu gosto muito de algumas brincadeiras, às vezes meus filhos lá em casa fazem isso. E a gente às vezes brinca com essas coisas, é tipo assim, respeita a minha história. O que eu quero dizer com isso, usando esse termo, respeita a minha história? Às vezes a gente não valoriza a nossa história. Às vezes a gente fica preso ao contexto do qual nós estamos vivendo e esquecemos de trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Respeitar a história é olhar para trás e perceber que pelo caminho que eu trilhei, Deus esteve lá e fez grandes coisas a meu favor. Você entende isso? Às vezes você precisa respeitar a sua própria história. Às vezes você precisa respeitar o caminho que você trilhou para chegar até aqui. E respeitar a sua própria história é honrar a sua própria história. Honrar o caminho que você trilhou. E reconhecer que até aqui o Senhor te ajudou. Amém? Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Nós precisamos disso, porque o profeta disse, traz à memória o que dá esperança. O que nessa manhã você poderia trazer à memória que te dá esperança? Eu posso olhar para trás da minha história e lembrar de muitas coisas, em muitos momentos difíceis da vida, que Deus esteve lá operando um milagre. E eu posso olhar para esse histórico de operação de milagre de Deus e crer. Deus é um tempo de sequidão, mas o Senhor é um Deus que pode fazer chover. Porque lá atrás, eu já vivi outros tempos de sequidão. E lá atrás, eu já vivi outros tempos em que a chuva veio e regou a terra. Você está entendendo essa mensagem, querido? Sabe, são verdades que nós encontramos no Salmo 126, e eu espero que a partir de hoje, quando você lê esse Salmo, você leia sobre outra ótica. Você leia ele sobre outra perspectiva. Uma outra verdade que eu encontro aqui é a verdade da alegria. Por quê? Porque ela vai falar sobre um tempo de colheita, ou o tempo de colheita vai chegar. O tempo de colheita vai chegar. Mas isso vai exigir de nós um posicionamento, uma postura. E eu encontro aqui duas verdades sobre o tempo de colheita vai chegar. Vamos ao texto? Ele diz assim em versos 5 e 6. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Um tempo de alegria, porque o tempo da colheita vai chegar. Talvez você não esteja colhendo como você gostaria de colher. Mas a palavra do Senhor está dizendo que todo aquele que semear, todo aquele que plantar, todo aquele que continua, vai colher. Duas verdades que eu encontro aqui nesses versículos.
é a verdade de não deixe de semear. Sabe, deixa eu falar uma coisa honestamente com você. Muitas vezes nós cristãos entendemos princípios bíblicos e muitas vezes não praticamos. Principalmente quando os dias difíceis vêm. Principalmente na área financeira. Quando as coisas não estão boas, financeiramente falando, a primeira coisa que a gente quer negociar é dízimo e oferta. Primeira coisa. A gente não quer dizimar, a gente não quer ofertar, porque vai faltar um dinheiro para pagar a conta. Primeira coisa que a gente negligencia é isso. Mas nós vamos encontrar na palavra do Senhor, em Malaquias capítulo de número 3. Ele vai falar sobre dizimar e ofertar. Mas ele também vai falar sobre honra. Se eu sou pai, cadê a minha honra? Se eu, Senhor, cadê a minha honra? Aonde nós temos honrado, Senhor? Nos dízimos e ofertas. E a palavra do Senhor está dizendo aqui que pode parecer que há um tempo de sequidão, no versículo 4. E ele diz assim, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Então ele está dizendo assim, que há momentos, querido, que com lágrimas você vai ter que continuar semeando. Mesmo que seja com lágrima. Porque o texto está dizendo, mesmo que você esteja chorando, pelo contexto que você está vivendo, não pare de semear. E ele diz algo interessante ainda, versículo 6. Quem sai andando, e ele diz, e chorando enquanto semeia. A segunda verdade que eu encontro aqui, continue avançando e crendo, porque a colheita vai chegar. Primeira coisa, não pare de semear. Segunda coisa, não pare, não se permita travar, continue andando e crendo que Deus vai prover o que é necessário para a sua vida. Sabe, nós precisamos olhar para esse texto e entender que essas verdades, elas são verdades que movem os céus. São verdades que atraem a realidade do céu. Porque a colheita vai vir. Olha que o versículo 6 diz, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Aqui está duas verdades que não podem ser negligenciadas, queridos. A alegria está condicionada com a minha capacidade de semear e continuar avançando. Semear e continuar avançando. Quando eu deixo de semear, quando eu negocio princípios e não avanço em fé, não avanço crendo que cada semente, cada semeadura vai operar poderosamente, sobrenaturalmente, vai chamar a atenção do céu para que a chuva venha, e eu possa colher os meus feixes, ou a recompensa da minha fé, a recompensa da minha semeadura, quando eu não me comporto dessa forma, a alegria não vem. Porque o resultado voltará com júbilo. E voltar com júbilo é alegria, irmão. Quantos aqui já foram, você pode se manifestar com a sua mão ou não? Quantos aqui já viveram o sobrenatural de Deus e você ficou alegre pelo sobrenatural de Deus? Quantos aqui? Não é tremendo, gente? Não é maravilhoso? Você fica literalmente como quem sonha, não é verdade? Você fica assim, meu Deus, eu não acredito que isso aconteceu. A gente até quase fala isso, né? Eu mesmo já falei algumas coisas dessas. Eu lembro que, eu ainda me espanto com isso. Eu espero que isso nunca saia do meu coração, mas ainda me espanto com isso. Às vezes eu estou dirigindo o carro aí por Portugal, fora, e a semana passada nós dirigimos para tudo quanto é lugar, né, amor? A Les me fez fazer um tour aí pelos uns lugares aí em Portugal. Conhecer uns rios, umas cachoeiras, umas coisas e tal. Mandei. E às vezes eu estou andando com aquele carro na estrada, nas ruas, na autoestrada ou nas nacionais, e eu fico matutando comigo. Às vezes eu estou quieto ali no carro, o homem tem a caixa do nada. Quantos tem a caixa do nada aqui, os homens? O que está pensando? A mulher pergunta, o que está pensando? Nada. Né? Todos nós temos uma gavetinha do nada, né? E eu estou ali dirigindo, às vezes eu estou quieto, ela está quieto e tal. Não, está tudo bem, estou dirigindo, né? Mas às vezes eu estou ali e eu estou com Deus ali matutando o seguinte. Deus, eu não acredito que eu estou em Portugal. Às vezes eu estou assim, como os que sonham. Oh, Deus, não acredito que eu estou aqui. E aí eu fico matutando no meu coração, falando, Deus, eu não consigo acreditar que o Senhor escolheu eu e a minha casa para estar nessa terra. Para fazer parte de algo que o Senhor tem sonhado há muitos anos para essa terra.
para me unir a pessoas nessa terra. E às vezes eu paro e falo, Deus, eu não acredito que eu estou aqui. Porque o Senhor planejou essa coisa, eu nem sabia. E de repente o Senhor fala, ei, eu tenho esse negocinho, vamos nessa? Quando o Senhor restaura a sorte, a gente fica como quem sonha. Eu creio, querido, que nós precisamos ser cristãos que celebrem a estação que a gente esteja vivendo, seja boa ou seja ruim. Porque a gente precisa aprender a celebrar no bom ou no ruim. Porque se a gente aprender a celebrar no bom e no ruim, a gente está reconhecendo que Deus tem cuidado de nós. Deus tem cuidado da nossa vida. Eu não digo você lidar com as suas lutas e às vezes estar chateado com algumas coisas. Normal, às vezes eu me chateio com algumas coisas. Isso faz parte da nossa natureza humana, se chatear, se frustrar, desanimar. O que nós não podemos é negligenciar princípios. O que nós não podemos é tirar Deus do lugar que Ele merece estar, que é um lugar de honra e de reconhecimento de que Ele tem cuidado de nós. Por isso, irmãos, quando eu olho para esse texto, eu vejo algo aqui, eu quero ler Salmo capítulo 51, versículo 12. Diz assim: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Sustenta-me com o espírito voluntário. O que é um espírito voluntário? Quando a gente vai para a tradução do original hebraico, a palavra nadib, ele significa inclinado, voluntário, alguém com uma nobreza, uma generosidade, pronto a, voluntário, disposto, alguém que está disponível, alguém que está ali pronto para fazer algo, alguém que está pronto para se mover, alguém que está pronto para avançar. É isso que o texto diz. E quando nós nos deparamos com esse texto do Salmo 51, a gente precisa lembrar de algumas coisas. O Salmo 51 é o salmo pós-pecado de Davi. Davi tinha pecado com Batseba. E tinha acontecido toda aquela tristeza. E ele está no Salmo 51 reconhecendo que Deus é um Deus de restauração. E quando ele fala isso aqui no versículo 12, quando ele fala de restauração, ele diz, restitui-me a alegria da salvação. Ele está falando sobre restauração. Restituir é restaurar. Ele está dizendo assim, Senhor, eu me desviei. Eu pequei, eu caí. Mas o Senhor é capaz de restaurar-me de novo a alegria. O Senhor é capaz de restaurar de novo meu coração. O Senhor é capaz de mudar a minha sorte. Então, irmão, eu não sei nessa manhã como está o seu coração. Eu não sei como você está lidando com algo, talvez crises da sua vida. Em que estação você está? Talvez você esteja numa estação em que a chuva está caindo sobre a sua casa. Glória a Deus, celebre e honre a Deus por isso. Continue semeando, continue avançando e continue sendo um instrumento de Deus para que com a mesma medida de consolação que você está recebendo, aprenda a consolar quem não está no mesmo nível que você está. Talvez você esteja num tempo de colheita. Glória a Deus por isso. Ou talvez você esteja num tempo de não estar colhendo. A terra está seca. E você precisa, como um agricultor, lançar a semente na expectativa que Deus vai enviar chuva. Todo agricultor não sabe se vai chover. Ele prepara a terra, lança a semente, mas ele tem uma expectativa de que em algum momento a chuva virá e cairá sobre a semente, para que aquela semente germine, para que ela brote, para que o fruto venha. Talvez você esteja num tempo de sequidão. Deixa eu lhe dizer, lance a semente. Tenha fé, porque Deus vai trazer a chuva que você precisa. E o resultado disso, seja de um lado ou seja do outro, é que o que a palavra nos ensina nesses versos é que Ele, Deus, Ele vai fazer você colher. Ele vai trazer a colheita para a sua vida. Ele vai trazer a colheita para a sua casa. Mas não desanime, porque Deus não mudou. Ele ainda continua restaurando, Ele ainda continua fazendo. Amém? Você crê nisso? Você recebe essa palavra? Em nome de Jesus? Sabe, são verdades que nós encontramos aqui.
A primeira verdade, a verdade da plenitude. A segunda verdade, a verdade da esperança. E a terceira verdade, a verdade da alegria. Nós encontramos nesse salmo essas três verdades. E nós precisamos permitir que o nosso coração seja movido por ela. Movido por essas verdades. Porque Ele é um Deus de milagre. Ele é um Deus de milagre. Você crê nisso? Eu sei que os meninos estão preparando uma canção aí, mas vamos cantar só esse refrão nós aqui? A capela? Vamos no 3? Vamos profetizar? Vamos? Então vamos ficar em pé? Para parecer que está acabando enquanto os meninos vêm aqui? Eu quero ver você cantar, mas cantar mesmo assim, como profetizando. Mas com muita força. Você puxa o ar assim, ó. Vamos lá, irmão. Puxa o ar assim, ó. Vamos lá, irmão. As grávidas. O pulmão comprimido, né? Com o bebê lá. O pulmão fica desse tamanhozinho, né? Puxa o pulmão assim, ó. Respira. No 3 nós vamos cantar Deus de milagre. Mas você vai cantar como se você estivesse cantando só você e Deus. Faz de conta que você é o melhor cantor da face da terra. Amém? Ó, olha para o céu, olha para o céu. Estou cantando para Jesus, estou profetizando para Ele. Amém? Aqueles que cantam alto, cante alto. Aqueles que cantam baixo, cante baixo. Amém? Vamos lá, 1, 2, 3. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem Tu és. Vamos lá, gente, de novo. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem... De novo, meu Deus! Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem Tu és. 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 Esse é quem Tu és, vamos lá. Esse é quem Tu és. Esse é quem Tu és. Levanta a sua mão e cante ao Senhor, querido. Esse é quem Tu és. Sim, Senhor, Tu és um Deus de milagres. Esse é quem Tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem Tu és. Sim, Jesus, Tu és poderoso para fazer. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem Tu és. Aleluia. Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus que pode fazer infinitamente mais. O Senhor é um Deus que pode restaurar a nossa sorte. O Senhor é um Deus que pode trazer esperança, alegria. O Senhor é um Deus que pode nos visitar com plenitude. O Senhor é um Deus que pode mudar todo e qualquer contexto. Por isso, nessa manhã nós estamos declarando ao Senhor que Tu és um Deus de promessas, Tu és um Deus de milagres, Tu és um Deus que faz nova todas as coisas. Pai, eu oro por cada um dos meus irmãos nessa manhã, que o Senhor possa visitá-los com fé, que o Senhor possa visitá-los com esperança, que o Senhor possa visitá-los com alegria e com a certeza de que o Senhor é um Deus que opera hoje, é um Deus que irá operar, e cada clamor levantado diante do Senhor, o Senhor responderá. Eu profetizo sobre a sua vida, querido, que quando você levantar um clamor ao Senhor, virá a resposta da parte de Deus.
Só que, irmão, você precisa clamar, você precisa buscar, você precisa invocar, você precisa ir até Ele, e Ele virá até ti. A palavra do Senhor diz: achegai-vos, pois, a Deus, e Ele se achegará a vós outros. A palavra do Senhor diz: buscai-me e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Às vezes, irmãos, nós precisamos de um posicionamento. E a palavra do Senhor diz: aqueles que vão andando e semeando, mesmo chorando, voltarão com seus feixes. Então não pare, não desista, não desanime, não se permita ser roubado da esperança, da fé, da alegria, mas avance, 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 porque Deus é um Deus de promessas, Deus é um Deus de milagres, Deus é um Deus que faz infinitamente mais. Aquele que prometeu é fiel para cumprir, aquele que prometeu é fiel para manifestar o seu poder, a sua graça, a sua glória sobre a sua vida. Creia nisso. Ele nunca, nunca parou. Ele nunca, nunca parou. Vamos lá, vamos lá. Quando eu não vejo, Ele faz. Declare isso, querido, declare isso. Ele nunca, nunca parou. Ele nunca, nunca parou. Vejo, Ele faz. Mesmo quando eu não sinto, Ele toca. Ele nunca, nunca parou. Ele nunca, nunca parou. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Esse é quem Tu és. Te louvamos, Jesus. Esse é quem Tu és. Te damos glória, Senhor. Esse é quem Tu és. O Senhor é fiel e verdadeiro. Esse é quem Tu és. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor. Dá glória a Deus, dá glória a Deus. Dê glórias a Deus. Há uma promessa na palavra do Senhor. E ela é muito, muito, muito boa. E eu sempre uso essa promessa. A palavra do Senhor diz assim, que Ele dá os seus enquanto dorme. Ele diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Às vezes, irmão, eu estou com vontade de chorar e estou triste. Sabe o que eu vou fazer? Sabe o que eu vou fazer? Vou dormir. Porque a palavra do Senhor diz que o Senhor dá os seus enquanto eles dormem. Sabe por que a palavra fala isso? Porque quando você dorme, você não se intromete no jeito de Deus fazer. Você está ali num lugar de dizer, você só tem o que fazer o quê? Dormir. Você não pode falar, a não ser roncar, né? Em alguns casos, alguns roncam, né? Mas, irmão, a grande verdade é que tem hora que você precisa ir dormir. Vira a pessoa do seu lado e fala para ela assim: vai dormir, irmão. Não tem não tem aquele adesivo nos carros que diz assim: tá nervoso, vá pescar? Então deixa o crente, a versão crente. Tá nervoso, vá dormir, irmão. Tá preocupado, vá dormir. Vai deitar, vai descansar, porque essa coisa de dormir a gente não leva a sério, mas é ir descansar para permitir que Deus faça o que Ele precisa fazer sem que eu atrapalhe. Porque quando a gente está preocupado, a gente quer tentar resolver o problema. E às vezes a gente não tem os recursos para resolver os problemas. Eles ficaram escassos, acabaram-se. E o que a gente vai precisar às vezes é ir descansar. E a promessa do Senhor é essa: Ele trabalha em favor daqueles que esperam nele. Enquanto eu estou dormindo, eu posso até não estar vendo, eu posso até não estar enxergando, mas Ele não parou. Ele não parou.
O Senhor Jesus disse: eu trabalho, porque o meu pai continua trabalhando. Eu só trabalho porque meu pai não parou de trabalhar. Deus está trabalhando a seu favor. Não deixe Satanás mentir ou lançar mentiras na sua mente de que Deus não está trabalhando por você. Ele está. Apenas confie e você vai ver a restauração de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa. E você vai chegar um dia aqui na igreja contando para todo mundo: rapaz, eu tive um sonho. Mas não é um sonho. Mas parece que é. Deus fez um negócio extraordinário, que parece que eu estou sonhando. E você vai compartilhar isso conosco. Vai compartilhar com os irmãos. E nós vamos nos alegrar e celebrar, porque Deus é um Deus fiel. Deus é um Deus de milagres. Amém? Deus abençoe sua vida. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida hoje, sobre a sua casa hoje, sempre, todos os dias, em nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Vai na paz, irmão. Bom domingo. Aproveita o domingo quente, para a glória de Deus, e vai passear, vai comer fora, não sei o que você vai fazer, mas aproveita.